Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas. A Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, a Igreja Maranata, está completando 46 anos nesse mês de agosto. A data exata, dia 25. Aqui tem um convite, é claro que você talvez não terá um convite desses, mas estou convidando você para estar todos os domingos no mês de agosto, às 19 horas, para o nosso culto. Você poderá estar conosco, glorificando a Deus juntamente conosco. Você será bem-vindo, é convidado. Se você de dia ou de noite tiver desejo de ouvir uma palavra, uma mensagem para o seu coração, de conforto, ligue 3462-3227, Disque Paz. É da nossa igreja Disque Paz. E é gratuito, você pode ligar e ser abençoado. Amém? Também eu queria te dizer, não perca o programa Assunto de Família com a pastora Isabel. Você será ricamente abençoado. E nós estamos meditando na primeira carta de Pedro. Pedro, um dos 12, um homem de Deus, um homem que eu me espelho muito nele, porque Pedro era um homem assim, muito comum, um homem cheio de defeitos, um homem de Deus, mas um homem defeituoso, como qualquer homem. Mas Deus o usou poderosamente. Ele escreveu essas palavras. Eu quero ler com você agora capítulo 2, versículos 18 a 25. Quer ler comigo? Me siga. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então nós temos lido aí essa passagem. Por um lado, é uma continuação da passagem que lemos no programa anterior, quando fala das autoridades. Porque versículo 18 diz que os servos devem ser submissos aos seus senhores, mesmo que o seu senhor seja um perverso. Mesmo.
mesmo que ele não seja bom, o servo deve ser submisso, com todo o temor. Veja bem, atitude é a atitude nossa diante de uma situação. Deus está olhando isso. Deus vê isso. Às vezes você diz, não entendo por que pessoas sofrem, por que pessoas passam fome. É fácil de entender, não é tão difícil. Por duas razões. Uma, porque aquela pessoa está sendo testada. Segunda razão, para saber o que aqueles que podem, o que eles vão fazer a favor do necessitado. Aquele outro que pode fazer e não fez, ele será julgado por isso. Versículo 19 diz que é grato diante de Deus. Mas se alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da sua consciência. Porque quem sofre porque roubou, ele simplesmente está tendo as consequências. Quem sofre porque matou, estuprou, ele está tendo as consequências das suas atitudes. Mas quem sofre por causa da consciência, às vezes o patrão olha para você e diz, ó, quando fulano telefonar, diga que eu não estou. E você diz, não vou dizer isso não, eu vou dizer que você está e não quer atender. E você é despedido do seu emprego. Então você foi humilhado, você está passando agora problemas por causa da sua consciência. E Deus diz, isso você terá galardão disso. Porque você não se submeteu por causa, você não se vendeu. Às vezes tem pessoas que se vendem aí a troco de nada. Já me falaram que tem meninas que se prostituem por 10 reais. Eu não sei que cidade, que lugar, aonde, mas já me escutei essa conversa. Ela está se vendendo por 10 reais. É algo assim, sem cabimento. E nem que se fosse por 1.000 reais. Não estou defendendo, muito dinheiro pode, não é isso. Eu estou te dizendo que há pessoas que se vendem barato demais. Então não tem nem sequer consciência. Versículo 20, ele diz assim, versículo 20 tem dois pontos. O primeiro, ele diz, se você é esbofeteado e sofre calado, suporta tudo, mas você foi esbofeteado porque merecia, não fez mais do que a obrigação de ficar calado. A outra metade do versículo ele diz, mas se você praticar o bem, você for homem de Deus e você for afligido, mas você suportar com paciência, aí Deus está vendo, aí tem valor para Deus. Porque há duas maneiras de sofrer. Uns sofrem por causa da sua consciência, outros sofrem porque estão fazendo coisas erradas direto, uma hora ou outra será pego e vai pagar caro pelo que fez. Então, quem tem que pagar caro pelo que fez, não tem honra nenhuma se ele ficar calado. Mas o outro tem. Versículo 21 diz que nós somos chamados por Jesus Cristo para honrarmos o seu nome. E diz assim, que Jesus nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. O único homem que já esteve na terra, que merece que nós sigamos os seus passos, é Jesus. O único homem. Não existe outro profeta que nós devemos seguir os passos. Todo homem de Deus seguiu os passos de Jesus. Todo homem de Deus. Não existe a possibilidade de ter existido um homem de Deus que tenha seguido os passos de outro profeta. Não existe essa possibilidade. Não, Deus só teve homens, eu digo no sentido genérico, homem, mulher, não é no sentido de somente o masculino. Deus só teve homens verdadeiramente dele, homens que seguiram a Jesus. Jesus é o único que nos leva a Deus. E Ele
nos deixou o exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. E o versículo 22, passando do 21 para o 22, fala que Jesus não cometeu nenhum pecado e que não se encontrou dolo algum na sua boca. O Senhor Jesus nunca disse uma palavrinha sequer. Uma palavrinha, um dolo, um pequeno engano. Uma coisa, não está falando de xingamento, não. Está falando de um pequeno engano, um pequeno dolo. Nunca. O Senhor Jesus nunca pecou. A única pessoa que já existiu na terra que não pecou foi Jesus. Ele nunca pecou sequer um pecado, por menor que pudesse ser. Jamais. Nunca foi encontrado um pecado em Jesus. Mas ele era um homem como eu, como você. Ele venceu as dores com as lágrimas. Não foi fácil para ele. Ele era uma pessoa, ele era alguém, ele era um homem. Ele foi um homem. Como nós somos de carne. Quando fala que ele nasceu da Virgem Maria, não é para elogiar a Virgem Maria, como muita gente faz. Desculpa, tá? Me desculpa, me perdoa isso. Mas é para dizer que ele nasceu homem, de mulher. De mulher. Ele é filho de uma mulher. Ele é filho da raça humana. Ele não é um Deus que caiu de Marte, caiu de Júpiter, como você lê lá em Atos, essa história doida. Não. Não. Ele não é um Deus que caiu do céu e desceu de paraquedas. Não. Ele nasceu como homem, criança, mamou na sua mãe, cresceu, ele ia no banheiro, fazia as necessidades humanas como qualquer um, comia como qualquer um. Mas ele não pecou, isso que é tremendo. Ele nunca pecou, nunca se achou um dolo na sua boca. Esse é Jesus, você crê nele? Você crê nele? Você já tem esse Deus na sua vida? Você entendeu? Você está entendendo, querido? Isso que é importante, você tem Jesus ou não tem? Porque não há outro como ele, nem próximo dele, jamais existiu, nunca mais existirá. Ele que voltará aqui na terra, e ele que vai pôr fim ao diabo e a todas as hostes satânicas, somente com o sopro da sua boca. Vamos prosseguir com o versículo 23. Quando Jesus foi ultrajado, não revidou com ultraje. Quando foi maltratado, não fez ameaça. Ele simplesmente se entregou àquele que poderia julgar corretamente, retamente, Deus. Ele entregou essas coisas a Deus. E ele carregou em si mesmo, no seu corpo, os nossos pecados. Quero deixar para a próxima mensagem. Nós vamos dar continuidade com o versículo número 22. Então, no próximo programa vamos ler os versículos 22 a 25 e vamos falar um pouquinho de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela graça. Obrigado, Senhor, por esse momento de glória. Obrigado, Senhor, pelo canal 10 que abriu as portas e está permitindo que muita gente possa participar da Tua Palavra e comer desse alimento espiritual. Deus, eu abençoo cada um daqueles que estão nos vendo, nos assistindo, os internautas, aqueles que moram em Fernandópolis ou fora dessa cidade, ou até fora do estado, ou até fora do Brasil, que estejam recebendo graça abundante neste dia, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas.
piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no